Fala galera, professor Rogério Costa. Nessa segunda parte da aula, nós vamos fazer a junção do que a gente viu na primeira parte da aula, aquele resumo teórico sobre função exponencial, em conjunto com as propriedades de logaritmos que nós já estudamos na primeira videoaula. O que nós vamos fazer nesta parte da aula, nessa parte 2, é resolver questões de função exponencial que necessitam de logaritmo para o processo de resolução. Será uma aula de exercícios, onde nós iremos aplicar todos os conhecimentos que a gente viu no resumo teórico da aula anterior. Então vamos a ela. Então vamos lá? Bom, eu estou iniciando por essa questão. Ela está com uma nomenclatura de questão número 12, não tem problema, tá, gente? É porque é de um material que eu estou utilizando com os meus alunos online, tá? E no material deles está como questão número 12. Posso até disponibilizar esse material completo para vocês, assim que terminar essa videoaula, eu coloco já disponível para vocês o material inteiro, para que vocês tenham acesso também a esses exercícios. Então, olha só, a questão diz o seguinte, é uma questão lá do IF de Pernambuco. Biólogos estimam que a população P de certa espécie de aves é dada em função do tempo t em anos, de acordo com a relação P de t, 250, 1.2 t elevado a 5. Presta atenção que é aquela nossa função básica da exponencial que nós vimos na aula anterior. Sendo t igual a zero, o momento em que o estudo foi iniciado. Em quantos anos a população dessas espécies de aves irá triplicar? Aí ele me dá log de 2 e me dá log de 3, ok? Vamos então resolver essa questão. Olha só, eu repliquei a função aqui e se você já está atento e acompanhou minha aula anterior, já percebe que o valor inicial, o ponto de partida da quantidade de espécies, ou seja, a população inicial, ela é 250, lembra? K A elevado a T. Ponto de partida, valor inicial, K. A pergunta de prova é, depois de quanto tempo a população vai triplicar? A população vai ser 3 vezes a população inicial. Dica de prova. Toda vez que a banca vier com essas questões, perguntando depois de quanto tempo vai duplicar, vai triplicar, vai cair pela metade, vai cair 1/3 em relação ao valor inicial, você nem precisa numericamente do valor inicial. Você nem precisaria saber que o valor inicial era 250, porque nós vamos ver que esse valor vai ser sempre cortado. Olha o que vai acontecer. O que eu quero é saber depois de quanto tempo esta população vai ser 3 vezes a inicial. Se você fosse fazer o cálculo, você ia fazer uma continha, 3 vezes 250, você iria colocar 750. Mas quando você fosse passar o 250, ia cortar do mesmo jeito. Então, não precisa, para esse tipo de questão, depois de quanto tempo vai duplicar o valor inicial, triplicar, você nem precisa colocar o valor inicial. Olha por quê. Eu quero que este cara aqui seja 3 vezes o valor inicial. Concorda comigo? Eu quero que ele seja 3 vezes o valor inicial. Ora, está aqui a minha função, 250 1.2 elevado a t sobre 5. Só que o valor inicial é o próprio 250. O valor inicial é o próprio 250. Portanto, ele vai ser cortado. Perfeito? E aí eu ficaria com 3 é igual a 1.2 t elevado a 5. Ora, chego exatamente no ponto onde eu quero. Eu estou diante de uma equação exponencial em que as bases não batem. Vamos lembrar da teoria da aula passada. Se as bases não batem, qual é a saída? A saída é jogar log dos dois lados. Você vai jogar automaticamente log dos dois lados. Você vai chegar de um lado, vai jogar log, e você vai chegar do outro lado, jogar log. A grande questão é log em que base? Você vai jogar log dos dois lados da base do dado do problema. Muita gente diz assim, joga log na base 10. Não é bem assim.
é que, na maioria das vezes, os dados das questões estão na base 10, os dados dos logs estão na base 10, mas não vem sempre com essa história de joga log na base 10. E já vou resolver um exercício daqui a pouco em que isso não vai acontecer. Então, olha só, eu vou jogar log, olhei para a base é 10, então vou jogar log na base 10 dos dois lados. Vai ficar log de 3 e log de 1.2 t elevado à quinta, correto? Olha, eu vou agora passar para outra página, vamos continuar lá na outra página. Eu estou com log de 3 igual a log de 1.2, log de 3 igual a log de 1.2 t elevado à quinta, correto? Ora, log de 3 é dado de prova, então não vou nem me preocupar com ele. Vamos nos preocupar com este aqui, ó. Então vai ficar log de 3, vou deixar para substituir no final, ok? Propriedade de log, o que acontece com esse expoente que está aqui na potência do logaritmando? Ele vai fazer o quê? Ele vai cair, ele cai para frente do log, né? Ele cai para frente do log. Então vai ficar o quê? Vai ficar t sobre 5 log de 1,2. Log de 1,2, gente, eu posso colocar assim, ó. Eu posso colocar log de 12 sobre 10. 1,2, 12 sobre 10. Por que você está fazendo isso, Rogério? Justamente porque eu quero forçar a aparecer o log da divisão. Olha o que vai acontecer. Log de 3 é igual a t sobre 5. Log de 12 eu posso dizer que é o quê? Log de 12 sobre 10, log de 12 menos o log da divisão, aplicando a propriedade operatória, log da divisão se transforma em log da diferença. E quem é 12? E aí é um momento crucial. Nesse 12 você vai decompor. Vai ficar log de 3 é igual a t sobre 5, log de 12. Você vai lembrar que a decomposição do 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Você pode decompor em fatores primos. Log de 10, se não tem base, é log de 10 na base 10. E log na mesma base é sempre 1, ok? Aqui, outra propriedade de log. Olha o que vai acontecer. Vai ficar log de 3 é igual a t sobre 5. Aí a gente vai desmembrar aqui, ó. Aqui não é o log da soma, log do produto, da mesma forma que o log da divisão se transformou em diferença, log do produto vai se transformar em soma. Vai ficar log de 2 ao quadrado, que já caindo vai ficar 2 log de 2, vezes se transforma em mais log de 3, menos 1. Veja agora que tudo que eu tenho é dado de prova. Log de 2 dado de prova, log de 3 dado de prova. A única coisa que vamos fazer agora é substituir os valores para ver o resultado que a gente vai obter. Vamos lá. Então eu trouxe aqui para frente novamente tudo que eu coloquei, terminamos a última linha. Log de 3, t sobre 5, o log de 12 nós transformamos em log de 2 ao quadrado, que caiu 2, mais log de 3, não? Log de 12, menos o log de 10 que deu 1. E agora simplesmente eu vou substituir valores. Aonde tem log de 3 eu vou colocar o valor dele, 0,48 é igual a t sobre 5, 2 log de 2, o log de 2 é 0,3, dado de prova, mais log de 3, 0,48, menos 1. Veja que o que eu tenho aqui é exatamente cálculo de números decimais, tá? 0,48 é igual a t sobre 5, e aqui eu vou fazer as operações devidas. Olha o que vai acontecer. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. 0,6 mais 0,48, 0,6 mais 0,48 vai dar 1,08. Vamos fazer essa soma aqui? 0,6 mais 0,48. Isso aqui vai dar 8, 6 e 4, 10, 1,08. Esta soma vai dar 1,08. 1,08 menos 1 vai dar 0,08. Ou seja, esse resultado aqui vai dar 0,08. Quem é o t? O t você pode passar o 5 multiplicando. Vai ficar 0,08
0,48 vezes o 5. E o 0,08 que está multiplicando, você pode passar dividindo 0,08. E aí você encontra o t, correto? Duas casas decimais pós-vírgula. Duas casas decimais pós-vírgula. Casas decimais pós-vírgulas podem ser divididos diretamente, soma e vírgula. É como se fosse 48 dividido por 8. 48 dividido por 8 daria 6. 6 vezes 5 vai dar 30. Portanto, o t é igual a 30. A pergunta é, em quantos anos a população dessa espécie irá triplicar? A população dessa espécie irá triplicar após 30 anos. Ora, o que eu quis mostrar para vocês nesse exercício muito elementar? É aquele momento crucial, tá? Aquele momento crucial onde eu precisei, aqui ó, aquele momento crucial onde eu precisei aplicar o log, foi exatamente no momento em que eu tô olhando para a minha questão, eu tô olhando para ela, e o que acontece? As bases não estão batendo. Você está prestando atenção que as bases, elas não batem, ó, 3 e 1.2, as bases não batem, e quando as bases não batem, eu jogo log dos dois lados. Log em que base? Log na base do dado do problema. Rogério, eu estou diante de uma questão de função exponencial. Como eu vou saber que a minha questão ela vai me dar esse tipo de problema lá no final? Como é que eu vou saber que vai ficar tudo certinho, bonitinho no final? E como eu vou saber que a questão vai me dar esse tipo de problema no final? É muito fácil, muito fácil. Eu já sempre digo para os meus alunos assim, toda vez que você pegar uma questão de função exponencial, você já sabe se lá no final as bases vão ou não vão bater. Sem pegar na caneta, lendo a questão, vocês já vão saber se lá no finalzinho da questão as bases vão ou não vão bater. Por quê? Porque se ao final da questão de exponencial a banca vier com essa historinha de dado log de alguma coisa, o que o examinador está te falando? O que ele está te informando? Ele está dizendo, candidato, sabe essa questão de função exponencial? Você vai resolver e lá no finalzinho dela você vai precisar de logaritmo, ou seja, as bases não vão bater. É por isso que eu estou te dando esse log nesse exato momento. Então você já sabe por que eu estou te dando esse dado de log. Por quê? Porque as bases não vão bater. Então quando você se depara com uma questão de função exponencial e você já olha no finalzinho dela, dado log de alguma coisa, você já internaliza isso, já nem sofre. Ó, ele me deu isso porque quando eu estiver desenvolvendo, lá no finalzinho, eu substituir valores, vier equacionando, as bases não vão bater, aí eu vou jogar log dos dois lados. É por isso que o examinador está me dando esses dados com log. Então você já nem sofre com isso, você já sabe o que vai acontecer na leitura da questão. Então essa é a ideia, dessa forma que a gente vai treinar a aula de hoje e nós vamos ter uma série de exercícios excelentes indo nessa linha. Vamos para a nossa segunda. Então vamos continuar? Vamos para a nossa questão de número 2 da aula de hoje. O material, para quem está com material, é a questão de número 13. A questão diz assim, precisando urgentemente renovar o estoque de sua loja, um fabricante fez uma promoção que fazia seu estoque diminuir de acordo com a função 750, 2 elevado a menos 0,05t, com t em dias e t maior ou igual a 0. Considerando o log de 3 na base 2 igual a 1,6 e log de 5 na base 2 igual a 2,3, determine em quantos dias, de acordo com a função, haverá apenas 40 peças no estoque desse fabricante. Vamos interpretar a questão? O cara ele quer renovar o estoque da loja e para isso ele precisa diminuir o estoque. Então, o próprio texto já está me afirmando que a função será decrescente. E eu posso confirmar isso olhando para a função. Aí você pode dizer, como, Rogério, decrescente se a base é 2? Você acabou de falar lá na parte teórica que se a base for maior que 1, a função cresce. Realmente, e é verdade. Só que aqui, a base não é 2. Presta atenção que, apesar de ter sido colocado o 2, o expoente é negativo. E, na verdade, expoente negativo, a gente faz o quê? Inverte a base e o expoente passa a ficar positivo. Na verdade, a base dessa função é meio.
E ela realmente é decrescente porque a base está entre 0 e 1. Ele cai pela metade depois ou a cada intervalo de tempo que ainda não definimos. Mas a função ela é sim decrescente. Apesar de ter 2, o expoente negativo na verdade confirma que a base não é 2, a base é meio, inverte a base e o expoente passa a ficar positivo. Então, ele quer diminuir o estoque dele. A pergunta é, depois de quanto tempo esse estoque vai ser apenas de 40? E aí eu te pergunto, quanto era o estoque inicial? Se você prestar atenção, esta função se enquadra na função básica Ka elevado a t. Portanto, o estoque inicial era 750. Basta forçar o t igual a 0. Quando t for igual a 0, você vai verificar que o estoque inicial, ou seja, no instante t igual a 0, o estoque inicial era 750. E ele vem decaindo de forma exponencial, né? E aí a pergunta dele é, depois de quanto tempo esse estoque vai ser de 40? Ora, simples, basta que você substitua lá no número de estoques, lá no número de quantidades, que você coloque o valor que ele quer. Ele quer que seja 40, então vamos fazer isso. Depois de quanto tempo esse estoque vai ser 40? Então ficaria 40 é igual a 750, 2 elevado a menos 0,05t, ok? Ora, vamos passar o 750 dividindo, lembrando que se eu quero resolver uma equação exponencial, eu tenho que deixar a potência que contém a variável isolada. Então, vamos passar o 750 passaria dividindo, 40 sobre 750 era igual a 2 elevado a menos 0,05t. Posso simplificar aqui com o corte dos zeros, perfeito? Corto os zeros e ficaria 4 sobre 75 é igual a 2 elevado a menos 0,05t. Aí eu olho aqui para a minha equação exponencial e eu percebo que as bases não batem. Não tem como eu expressar 4,75 em potência de base 2 diretamente. Não tem como fazer isso. Se as bases não batem, significa o quê? Que eu vou precisar usar o log. Só que eu já sabia desde o início que eu ia fazer isso, porque já tinha lido que a banca me deu log. Então, se eu cheguei nesse momento, tá? As bases não batem, é nesse exato momento em que as bases não batem que eu vou jogar o quê? Log dos dois lados. E aqui é o grande detalhe, eu escolhi essa questão por um ponto extremamente cirúrgico, porque quebra aquela teoria de que eu jogo log dos dois lados, log na base 10. Não, eu jogo log na base do dado da questão. Então, nesse exato momento em que as bases não batem, a saída, a técnica de resolução é coloque log imediatamente dos dois lados, log na base do dado da questão. E a base do dado da questão é base 2. Então, o que a gente vai fazer? Jogar log na base 2 dos dois lados. Vamos lá para outra folha e verificar como é que vai fazer isso. Olha só. Log de 4,75 na base 2 igual log do que ficou do outro lado, que foi o 2 menos 0,05t na base 2. Então, eu joguei log dos dois lados ao mesmo tempo, só que log na base do dado. Aqui ficou uma divisão, né? Então, como é que eu faço? Aplicando a propriedade, viraria diferença. Fica log de 4 na base 2 menos log de 75 na base 2. Aplicando a propriedade que toda a divisão se transforma em diferença. E aqui eu aplico aquela outra propriedade em que a potência, olha aqui, o expoente da potência, ele vai o quê? Cai para frente do log. E preste atenção no que vai acontecer agora, que quando ele cai para frente do log, o que ficou aqui? Log de 2 na base 2 e log na mesma base é 1. Então só faz cair o expoente, porque vai cair vezes 1, vai dar o próprio expoente. Então aqui na frente só cai, vai ficar menos 0,05t. O log de 2 na base 2 vai dar 1, nem coloca. Log de 4, posso dizer que é 2 ao quadrado, concorda? Vai ficar log de 2 ao quadrado na base 2, outro log de 2 na base 2. E o 75, se você for decompor o 75, ó, se você decompor o 75, tudo por 3 dá 25, tudo por 5 dá 5 e tudo por 5 dá 1.
você vai encontrar log de 5 ao quadrado vezes 3 na base 2. E aqui eu só repito, menos 0,05t. Fico aguardando lá o que vai sair daqui. Tudo aqui é potência. Olha o que vai acontecer. Esse 2 vai cair. Quando o 2 cair, vai ficar 2. Log de 2 na base 2 vai dar 1. Então, aqui vai dar apenas o 2. Menos... Aqui eu tenho um produto, ó. Log do produto. Vou até colocar aqui, ó. Log do produto na base 2. Então, o log do produto, da mesma forma que o log da divisão se transforma em diferença, o log do produto se transforma numa soma. Então, vai ficar log de 5 ao quadrado na base 2, mais, produto se transforma em mais, log de 3 na base 2. Isso aqui repete, menos 0,05t, tá? Dica de prova. Eu estou na prova, aqui eu estou resolvendo uma questão para vocês entenderem, mas se eu estou no dia da minha prova e eu estou vendo que essa história aqui, essa historiazinha está se repetindo, cara, só vem fazendo aqui, ó, alfa, 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 ou nem toca nisso, vem pegar isso aqui e faz no borrão. Faz tudo isso aqui no borrão, só traz o resultado para cá, tá? Aqui não, eu estou fazendo para vocês de maneira bem didática, então eu estou repetindo. Mas no dia da prova, ou você estagna isso aqui e pega só esta parte e fica resolvendo no borrão e traz o resultado para o final, ou se você quiser vir repetindo linha por linha, não fica repetindo para não perder tempo. Coloca aqui um alfa, alfa, alfa e no final você substitui porque você já vai saber quem é esse alfa aí, correto? Então vamos lá, ficou 2 menos, o 2 vai cair de novo, ó. 2 log de 5 na base 2, cai de novo porque ele é potência, mais log de 3 na base 2. E aqui o repetido, que não vou repetir de novo, mas tá aí, vai repetir o menos 0,05t. Presta atenção que log de 5 na base 2 e log de 3 na base 2 são exatamente os dados da questão. O que eu vou fazer agora? Apenas substituir. Vou chegar aqui no log de 5 na base 2, colocar o valor dele, que é 2,3. E no log de 3 na base 2, colocar o valor dele, que é 1,6. Vou continuar essa resolução na outra folha. Continuando. Eu só repliquei para esta folha o que eu já tinha lá na folha anterior. Veja como a gente acabou lá. Vamos olhar como a gente acabou aqui, ó. Tá? Eu só estou replicando lá para outra folha o que a gente terminou na folha anterior. Então, eu tenho 2, vou repetir, menos, deixa eu colocar da cor que eu estava trabalhando, 2, menos 2 log de 5 na base 2. Log de 5 na base 2 está aqui, ó, é 2,3. Então, 2 vezes 2,3 vai dar 4,6. Mais log de 3 na base 2 também é dado de prova, está aqui, ó, 1,6. Isso aqui vai dar menos 0,05t. 4,6 mais 1,6, está aqui a soma. Vai dar 6 e 6, 12, vai dar 6,2. 2 menos 6,2, aqui dando 6,2. 2 menos 6,2 vai dar menos 4,2. E aqui, menos 0,05t. O que eu faço? Menos com menos dá mais, eu nem preciso me preocupar com o negativo. Então, ficou 4,2. O 0,05 que está multiplicando, você passa dividindo e você encontra o valor do t. Rogério, como é que eu resolvo divisão de número decimal? Você confere quantas casas pós-vírgula tem. Aonde estiver faltando, preencha com 0. Depois, some vírgula. Então, aqui tem uma casa e aqui tem 2. Então, bora preencher aonde está faltando com 0. Está faltando aqui em cima, preenche com 0. Preencheu? Sim. Some vírgula. O que ficou? Ficou 420 lá em cima, embaixo 5. 400 dividido por 5 dá 80, 20 por 5 dá 4 e a gente vai encontrar 84 dias. Após 84 dias, esse estoque vai chegar a 40 unidades, ok? Por que eu trouxe esse exercício? Ele é muito semelhante ao anterior, mas por que eu quis trazer esse exercício? Não para me tornar repetitivo. Eu trouxe esse exercício por um único detalhe. É que os dados dessa questão foram dados log na base 2.
foi para te mostrar que quando eu chegar naquele momento crucial em que as bases não baterem, em que você tiver que jogar log dos dois lados, nem sempre o log é o log na base 10. Lembrem-se, é sempre o log da base do dado do problema, e aqui foi uma prova de que eu precisei desta informação, ok? Então vamos para a nossa próxima questão. Vamos para a nossa questão 3, que no material está como questão número 20. Vamos lá para ela, ok? A questão diz assim: João tem uma fazenda de gado e a quantidade de animais cresce regularmente 20% a cada ano. Certo dia, João diz: se todas as condições continuarem as mesmas, daqui a N anos, minha boiada será 10 vezes maior que a de hoje. Qual o menor valor inteiro de N que torna esta afirmação verdadeira? Dado log de 12, 1.08. Bom, estamos diante de uma questão de função exponencial em que a função não me é dada. Lembra que eu falei isso lá na parte teórica? Que pode ocorrer de a banca me passar. Lembra que eu falei lá na parte teórica que pode ocorrer de a banca colocar uma questão em prova de função exponencial em que ela não vai me dar a função propriamente dita. Ela vai me dar dados teóricos que me permitam montar a função a partir das informações lá colocadas. Em regra, essas questões ou vêm na estrutura de como se fosse um montante ou de uma progressão geométrica. A ideia é semelhante, é o que está acontecendo agora. Lembrando que quando você pegar essas questões em que você mesmo tem que montar a função exponencial, o cuidado que você tem que ter é na base e lá no tempo, lá no expoente. Cuidado com esta base principalmente para verificar ela é dada em fator multiplicativo ou ela é dada em taxa percentual. Ele vem me dizendo que está dobrando, triplicando, quadriplicando, ou ele vem me dizendo que está crescendo a taxa tantos por cento ao mês, ao ano, ao dia. Isso é muito importante na hora de você montar a função. Olha o que ele me diz. João tem uma fazenda de gado e a quantidade de animais cresce regularmente 20% a cada ano. Veja que ele não me dá a quantidade inicial de animais e nem precisa me dar a quantidade inicial de animais. Então, como ele não me dá, eu vou chamar a quantidade inicial de animais de Q0. Essa aqui, né? Vamos chamar esse cara aqui de valor inicial. Rogério, por que você não chamou de K? Poderia ter chamado de K, não tem problema, tá? Q0 é o meu valor inicial. Não sei quantos bois o cara tinha, então eu chamei de Q0. E ele me diz que ele cresce a taxa de 20% ao ano. Então, há um crescimento de 20% ao ano. Então, você já percebeu que ele está me dando a base da exponencial em forma de taxa percentual. Pergunta dele é, depois de quanto tempo, daqui a quanto tempo, né? Daqui a quantos anos, então a pergunta é essa, daqui a quantos anos, a quantidade dele vai ser 10 vezes a que ele tinha lá no início. Esta é a pergunta de prova. Vamos para ela? Vamos montar a função? Primeiro, eu não tenho a função montada. Então, vamos lá. Q de T é igual valor inicial, Q0, base. Olha, a base foi me dada em forma de taxa percentual. Então, é 1 mais ou menos I. Como é crescimento, 1 mais I elevado a T. Ela cresceu a cada ano, então elevado a T. Se fosse 20% a cada 2 anos, T sobre 2. A cada 3 anos, T sobre 3. Não, foi a cada ano, então elevado a T. A minha função, então, vai ser Q de T, valor inicial, Q0. Como a taxa foi de 20%, lembra que a taxa entra em decimal, então 0,2, 20%, 0,2. Fica 1 mais 0,2 e a taxa seria então 1,2, aliás, a base 1,2 elevado a t. Esta é a minha função. Portanto, a minha função está montada. Está aqui ela, ó. Esta é a minha função
a qual eu vou trabalhar. Pergunta de prova: depois de quanto tempo este Q aqui, ó, vai ser 10 vezes o valor inicial? Esta é a questão da prova. Depois de quanto tempo esse cara vai ser 10 vezes o inicial? Vamos continuar a resolução na outra folha. Então, nós temos essa estrutura para a função e já vimos que o que ele quer é saber depois de quanto tempo esta quantidade vai ser 10 vezes a inicial. Ora, quando você substituir, a primeira coisa que você vai fazer é meter um corte no Q0, porque vai ficar 10Q0, Q0 vai cortar e ficaria apenas 10 igual a 1.2t. Rogério, as bases não bateram. Claro que as bases não bateram, foi por isso que ele me deu o log, porque as bases não bateram. E vê bem que ele me deu log de 12. Então vamos fazer o seguinte, como as bases são diferentes, o que eu tenho que fazer? Vou jogar log dos dois lados. Toda vez que as bases forem diferentes, eu jogo logo log dos dois lados. Que log? Log na base 10, vê que eu não tenho base. Então vai ficar log de 10 na base 10 e aqui de log de 1.2 elevado a t na base 10. Log de 10 na mesma base, 1. O t cai, propriedade de log, o t vai cair, né, vai lá para frente, então vai ficar t log de 1,2. Concorda comigo? Log de 1.2. Gente, o que é 1.2? Concorda que é 12 sobre 10? 1.2 é 12 sobre 10. Rogério, por que você foi para 12 sobre 10? Porque eu já estou percebendo que ele me deu log de 12. Então vai ficar, ó, 1 é igual a t, e aqui eu tenho log da divisão. O log da divisão se transforma em log da diferença. Fica log de 12 menos log de 10. Log de 12, dado de prova, log de 12, que lindo, ó, dado de prova, 1.08. Log de 10 na base 10 é 1. 1.08 menos 1. Ora, pronto, resolvido. 1.08 menos 1, 0.08. Só vou passar dividindo, fazer a continha e achar o t. Dá até para fazer aqui, ó. Dá até para fazer aqui. Vamos fazer. Vai ficar t é igual a 1 sobre... Aqui vai dar 0.08. Vai passar dividindo. 0.08. Tá? Deixa eu só apagar aqui, ó, este tracinho aqui para facilitar aqui a minha resolução. Passar aqui um corretivozinho, ok? Só para limpar aqui um pouquinho. Perfeito? Então vamos lá. Como é que eu faço divisão de decimal? Igual as casas decimais pós-vírgula. Tenho duas embaixo, nenhuma em cima, coloco duas em cima. Depois que eu igualei casas decimais, some vírgula. Sumindo vírgula, ficaria 100 dividido por 8. 100 dividido por 8 vai dar 12,5. Pergunta é, qual o menor valor inteiro de n para que essa afirmação se torne verdadeira? Vamos interpretar a pergunta. Qual o menor valor inteiro de n para que esta afirmação se torne verdadeira? Qual é a afirmação? Ele quer que a quantidade de bois dele seja igual a 10 vezes o inicial. Ele só vai ter isso 12 anos e meio depois. Lembra que o t é dado em anos, né? Então, ele só vai ter isso após 12 anos e 6 meses. Tá? Só depois de 12 anos e 6 meses é que ele vai ter a possibilidade de ter 10 vezes mais. Então, qual é o menor inteiro depois disso? Qual é o menor inteiro? Antes disso não pode ser. Antes de 12,5 ele não consegue ter 10 vezes mais. Ele vai ter 10 vezes mais de 12 anos e meio para frente. Então, de 12,5 para frente, qual é o menor inteiro? O menor inteiro é o 13. O menor inteiro é o 13. Esta é a resposta para essa questão da prova. Então, vamos para a nossa próxima e última questão. Vamos lá. Então, vamos lá, galera, resolver esta quarta e última questão da aula de hoje. A questão diz assim: um reservatório completamente fechado e contendo ar está conectado a uma bomba de vácuo. A bomba ligada por 1 minuto retira 10% da quantidade de ar desse reservatório. Quantos minutos aproximadamente a bomba deve ficar ligada para retirar 90% da quantidade de ar do reservatório?
Bom, a questão ela é puramente textual, ela não me informa qual é a quantidade inicial de ar que tinha no reservatório e nem precisa, tá? Tanto que eu estou chamando a quantidade inicial de Q0. E ela dá duas informações importantes. Primeira, ela afirma que há uma retirada de 10% da quantidade de ar a cada minuto. A bomba retira 10%. Então, percebe-se que a quantidade de ar nesse reservatório vai diminuindo. A quantidade de ar vai diminuindo. E vai diminuindo a taxa de 10% por minuto. Vamos ajeitar aqui. 10% ao minuto, né? 10% por minuto. Esta é a informação que ele me dá da questão. A pergunta da prova é: depois de quanto tempo a bomba ligada, ela consegue retirar 90% da quantidade de ar? Veja bem, a pergunta é: depois de quanto tempo consegue retirar 90%? Só que a função para ser montada, ela tem que ser montada pela quantidade de ar existente no reservatório. Então vamos lá. Eu vou montar a função quantidade de ar em função do tempo. A quantidade de ar é quantidade inicial, Q0 é como se fosse o nosso K, A elevado a T. Só que este A, que é a base, ele pode ser dado por fator multiplicativo ou taxa percentual. Ele me deu em taxa percentual. E se ele me dá em taxa percentual, é 1 mais ou menos I. E como ele está decaindo, seria 1 menos I. Ele está decaindo a taxa de 10% ao minuto. 10%, 0,1. Então, esse I é 0,1. De tal forma que a minha função ficaria Q de T é igual quantidade inicial, 1 menos 0,1, 0,9 elevado a T. Esta é a função na qual eu vou trabalhar para resolver a pergunta da prova. Q é a quantidade inicial, Q é a quantidade de ar no reservatório, Q0 é a quantidade inicial, e ele decai 10% a cada minuto. Agora vamos para a pergunta da prova. Quantos minutos aproximadamente a bomba deve ficar ligada, ou seja, calcula T, é o que ele está falando, para ficar ligada, para retirar 90%, para retirar 90%. Ora, preste atenção que a minha função aqui, o que ele representa a quantidade de ar existente. Então, se eu estou te perguntando, depois de quanto tempo eu vou retirar 90%, implicitamente eu estou te dizendo que eu quero que fique 10% da quantidade inicial. Então, como a minha função ela é uma função que determina a quantidade que permanece, a pergunta foi feita: qual tempo que se leva para retirar 90%? Então, entenda, é a mesma coisa que eu estaria dizendo de qual tempo que leva para ficar apenas 10%. E é isso que eu vou trabalhar, porque esse Q não é a quantidade que é retirada, esse Q é a quantidade existente. Se a pergunta da prova é depois de quanto tempo eu vou retirar 90%, entenda, depois de quanto tempo vai ficar apenas 10%. E é dessa forma que nós vamos resolver. Vamos lá. Então, vamos lá para o entendimento. A minha função ela é Q de T, quantidade inicial 0,9T, uma vez que eu estou saindo 10% a cada minuto. E a pergunta é depois de quanto tempo eu vou retirar 90%. Retirar 90% significa que vai permanecer 10%. Se eu estou te retirando 90%, é porque eu quero que permaneça apenas 10% da quantidade inicial. Então, é por aí a linha de raciocínio e de onde eu vou começar a resolver minha questão. O Q tem que ser 10%, ou seja, 0,1 de Q0. Ao substituir, ficaria então 0,1 Q0, que é a quantidade que eu quero que fique, é igual à quantidade inicial, 0,9 elevado a T. Primeira coisa que você vai fazer, cancela o Q0 e eu ficaria com 0,1 igual a
0,9 elevado a t. As bases não batem, e quando as bases não batem, o que você tem que fazer? Você vai jogar log dos dois lados. Log desse lado e log desse lado. Log na base do dado, a base é 10. Então ficou log de 0,1 e aqui log de 0,9 elevado a t. Correto? Eu vou transformar tudo em fração, tá? Tanto 0,1 quanto 0,9, mas antes eu vou baixar aqui o t aplicando a propriedade de log. Então vamos lá. Então veja bem, o log de 0,1 transformando em fração ficaria log de 1 sobre 10 ou 10 elevado a menos 1, se você quiser colocar assim, 0,1, 10 elevado a menos 1. E o log de 0,9, primeiro o t cai, né? O t vem aqui para frente. E o log de 0,9, ele ficaria log de 9 sobre 10. Perfeito? Menos 1 cai. Log de 10 na base de 10 dá 1, então nem coloca. T. Log de 9 dividido por 10, log da divisão, vira log de 9 menos log de 10, que nós já sabemos que é 1. Log de 10 na base de 10 é 1. Então, ficou menos 1 é igual a t. 9 é 3 ao quadrado, né? Log de 9 é o log de 3 ao quadrado e o 2 cai. Então, vai ficar 2 log de 3 menos 1, que é o log de 10. Menos 1 é igual... Log de 3 foi dado de prova. Olha aqui o log de 3, 0,477. A banca realmente quis sacanear com o candidato, porque na maioria das vezes o log de 3 é 0,48. Então ele colocou 477 realmente para complicar a vida do candidato, tá? Então ficou t 2 vezes 477 menos 1. E aí é conta, né? 2, 4, 7, 7 menos 1. Isso aqui daria 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 2, 14 e 1, 15. Vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 0,954 menos 1. Tá? 0,954 menos 1. Isso aqui era 0,046. Vamos verificar se é isso mesmo. Vamos fazer essa continha e partir para uma outra forma. Eu repliquei aqui na frente a questãozinha que tinha lá atrás e eu fiz a continha aqui, ó, 1 menos 0,954, né? Subtração, subtrai dá o sinal do maior, então ficou menos 1 é igual. Vai dar 0,046, como 1 é maior, vai dar menos 0,046t. Deu negativo porque 1 é maior. O menos 1 some, não, vai multiplicar por menos 1, e o t daria então 1 sobre 0,046. Preenchendo as casas decimais pós-vírgula com 0, então tem 1, 2, 3, 1, 2, 3 casas decimais pós-vírgula. Feito isso, some vírgula. Daria 1000 dividido por 46. Esse seria o cálculo que a gente deveria fazer para essa questão. Quem for fazer esse cálculozinho vai encontrar aproximadamente 22, que é o gabarito da prova para essa questão ter aproximadamente 22. Se a banca tivesse escolhido o log de 3, como geralmente ela escolhe, 0,48, iríamos ter um resultado exato de 25 minutos. Mas como ela resolveu, né, apelar, colocou um 0,477, quando você for fazer essa continha vai dar aproximadamente 22 minutos. Então, esta era a resolução para essa questão. Eu vou gravar mais um vídeo extra trazendo 4 questões especiais. Eu vou verificar o tempo, porque esse vídeo está dando em torno de 40 minutos e vídeos longos eles são muito complicados para editar. Então, eu vou tentar gravar ou uma aula com 3 questões, ou duas pequenas aulas de 15, 20 minutos, com 2 questões cada, onde eu vou trazer 4 questões muito interessantes de exponencial com log, para que a gente possa debater. Inclusive, 2 delas falando do log neperiano.
Então são 2 aulas extras que eu vou gravar e deixar disponíveis aqui para que vocês possam se aprofundar um pouco mais na matéria. Mas do mais, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro.